muito bom dia! O Fluminense começa hoje a caminhada rumo à semifinal da Copa Sul-Americana contra o Lanús em La Fortaleza, na Argentina. Já o Palmeiras vai para Buenos Aires para o Superclássico com o River Plate pela Libertadores. No São Paulo, Hernan Crespo conta com o que tem de melhor à disposição para encarar a LDU na altitude de Quito. No Corinthians, Rodrigo Garro tem lesão na panturrilha e deve ficar afastado pelas próximas semanas. E no encerramento da 23ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro derrotou o Bahia de virada em Salvador em duelo de arrepiar, com golaços e Gabigol decisivo no final. Bem a ganhar, nós arriscamos colocar uma equipa mais ofensiva, com maior dinâmica, e aí, pela primeira vez na época, conseguimos tirar o pessoal do banco e virar o jogo, ganhar um jogo de virada. E isto para nós é importante, quer dizer que estamos a crescer, estamos a aumentar o número de soluções no plantel e estou muito satisfeito. Infelizmente nós tivemos a oportunidade de matar a jogada 2, 3 vezes, não matamos. O Matheus Pereira dá um drible fora do normal, bola bate na trave e volta, e depois numa jogada de bola parada. Eu acho que o time fez um bom jogo, diferente do que foi contra o Fluminense. O Fluminense nós não jogamos absolutamente nada, não fizemos por merecer. Hoje, se você for olhar, a não ser que a gente não queira ser justo com o jogo, com a análise, mas o Bahia dominou o Cruzeiro do primeiro até o minuto que o Cruzeiro faz o gol que dá o empate. De fora eu sempre tive uma imagem assim do Palmeiras, que é uma equipe que se transforma, né, na Libertadores. Então, depois do jogo contra o Inter, o Everton comentou com a gente para focar, sabe? Pagar o preço, é momento de renúncia, é momento de sacrifício, porque na Libertadores, falando agora da Libertadores, são 5 jogos aí, são 5 finais que a gente colocou na nossa cabeça, que a gente tem que enfrentar como finais. Então, o próximo jogo já vai ser uma final. Se Deus quiser, vamos fazer um resultado positivo e concretizar com mais uma vitória aqui dentro da nossa casa. Acho que o que dá para esperar desse confronto vai ser um confronto muito difícil. A gente sabe que time sul-americano sempre é muito competitivo. A gente estudou o time deles. Então, acho que vai ser um confronto de 180 minutos. A gente está sabendo jogar os jogos. Então, acho que a torcida pode esperar um time muito aguerrido, fora e dentro de casa. A gente conta com o apoio deles, que é muito importante. E eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo e voltar com um resultado muito bom de lá. Ronaldão, aquele bom dia pra você. No final de semana, o Corinthians ganhou do Fluminense reserva, esqueceu do Brasileirão e se concentrou para a Copa Sul-Americana. Agora chegou a hora de enfrentar o Lanús lá na Argentina. Menina Renata, bom dia, hora da verdade. Bom dia a você, a esses cavalos também. E o Renato fez o certo, tem que poupar mesmo. Eu tô com dor nas costas desde sábado depois do jogo, cara. Eu fiquei com dor. Mas isso aí chama-se idade. Então, idade. E hoje eu não estaria apto a poder jogar. Eu ia ser o famoso chinelinho hoje. Eu não ia jogar, não, hoje não. O Fábio, que tem quase sua idade, né? Então, quase a minha idade. Fábio mais novo. Brincadeiras à parte, bom dia pra você, Edu Dracena. Que vitória importante, maiúscula e bem trabalhada pelo Cruzeiro na casa do Bahia. Bom dia, Renata. Tá melhor? Tá bem? Levemente. Levemente. Você tá muito bem, Renato. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Cicinho. Realmente ontem o Cruzeiro não deu... sou seu amigo, não? Que isso, eu não falei com você. Bom dia, meus amigos. Meus amigos, meus amigos e o Cicinho é meu amigão. Que separação é essa, hein? Isso, Cicinho, porra. Mas ontem o Cruzeiro demonstrou que realmente tá brigando pelo título, Renata, porque o Cruzeiro ontem jogou de uma forma inteligente, tomou... não pressão, mas ficou com menos posse de bola e foi lá e foi muito eficiente. Então, parabéns pela vitória. Cicinho, semana de Libertadores, ela chegou, São Paulo só joga na quinta-feira e vai pra altitude, LDU em Quito, LDU deu trabalho pro Flamengo, pro Botafogo, tudo certo, Cicinho? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos, amiguinhos. Semana que a gente entende. Eu acho assim, o Ronaldo nem precisava participar, porque ele não entende disso. Então, é uma semana que... Campeão dessa Tricolor Libertadores, a gente sabe falar espanhol. Vamos lá, esperando uma boa apresentação do Tricolor. A expectativa lá em cima. Judiaram de mim ontem no programa. Me maltrataram.
elevaram várias vezes a goleada sofrida pelo Inter diante do Palmeiras. Hoje eu tô tentando já superar a crise, porque tem Libertadores, Sul-Americana, teve mais uma partida super bacana do Campeonato Brasileiro, tem notícias do Corinthians, não muito boas. Isso eu não quero. Isso é boa. Vamos falar sobre o gramado, o futebol, não? Aconteceu de tudo na Fonte Nova. O Bahia abriu o placar, sofreu um empate diante do Cruzeiro e o time mineiro virou a partida em 2-1. Teve golaço do Jean Lucas, golaço do Gabigol, teve emoção e o Cruzeiro continua forte na briga pelo título. Confronto direto na parte de cima da tabela. Mais de 32 mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova. Artilheiro do Brasileirão e selecionáveis dentro de campo. Elementos mais do que suficientes para todos esperarem um jogão nesse Bahia e Cruzeiro. Mas o primeiro tempo deixou a desejar. A melhor chance foi do Cruzeiro. Caio Jorge saiu na cara do gol e mandou para fora. Um erro raro pro artilheiro do Brasileirão. Sanabria tentou responder na individualidade, driblou a marcação e bateu para a defesa de Cássio. E ficou por isso mesmo na etapa inicial. Na volta do intervalo foi a vez de William José aparecer na cara do gol e desperdiçar uma grande chance. Kaique tentou resolver sozinho, fez fila e obrigou Ronaldo a fazer uma boa defesa. E aí Jean Lucas bateu no peito e chamou a responsabilidade. Ele arriscou do meio da rua e mandou um foguete, sem chances para Cássio. 1-0 no placar. Só que a partir daí só deu Cruzeiro. De cabeça, Caio Jorge quase empatou. E para botar o time pra frente, Leonardo Jardim fez 3 mudanças de uma vez só. E Arroio, Sinisterra e Gabigol entraram para mudar o jogo. Logo na primeira jogada, Arroio deixou para Matheus Pereira, que fez uma jogadaça e mandou na trave. E lá estava Sinisterra para completar para o fundo da rede. Foi o primeiro gol dele com a camisa cruzeirense. E quando o empate já parecia encaminhado, o Cruzeiro teve uma falta lá da intermediária. O William rolou para Gabigol, que foi avançando livre de marcação e mandou na gaveta. Um chutaço para acabar com o jejum de quase 2 meses sem marcar e para decretar a vitória cruzeirense. Agora, se acaba o jogo 1-0, como deveria ser, que nós fizemos um bom jogo hoje, né? Até o minuto 30 do segundo tempo, o Cruzeiro não fez... Teve um lance, que é um lance duvidoso de impedimento, inclusive, no primeiro tempo, que o Caio sai na frente do Ronaldo e faz uma finalização. De resto, nós dominamos o jogo todo. Mas eu repito, quando você não vence o jogo, você tem que analisar o jogo de trás para frente. E aí a gente começa a encontrar os fantasmas, né? Um segundo gol que a gente sofreu por total falta de atenção nossa. Isso não é uma coisa treinável, mas é uma coisa que cada um tem que tomar a iniciativa na hora do jogo. Depois de 11 anos, o Cruzeiro volta a vencer o Bahia em Salvador e reassume a vice-liderança do Brasileirão, enquanto o Bahia deixa o G4 e chega à segunda derrota seguida, algo que não acontecia havia mais de 3 meses. Nós não queríamos empatar e arriscamos tudo, arriscamos com o Bolassi, com o Gabriel, com o Arroio, com o Sinisterra e arriscamos tudo e acho que fomos recompensados pela nossa atitude de arriscar todas as nossas mais-valias ofensivas no campo, com a entrada também do Gabriel, que fez um grande gol e nós estamos extremamente satisfeitos porque ele também o merece. O Cruzeiro com essa vitória para cima do Bahia fora de casa voltou para a segunda posição, abriu um pontinho do Palmeiras, que cai para terceiro, mas lembrando que o líder não tem todos os jogos completos, o Flamengo ainda vai enfrentar o Sport em jogo atrasado, o Cruzeiro sim,
já cumpriu todas as suas partidas até o momento. E o Palmeiras ainda tem o jogo contra o Juventude, marcado para outubro, e também o clássico diante do Santos para realizar. Aí a gente destaca o Mirassol, que brilhantemente, com competência, ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre e é o 4º colocado. O Bahia, com a derrota de ontem, ficou na 5ª posição. Botafogo e São Paulo têm o mesmo número de pontos, mas o confronto do final de semana, o tricolor paulista do Cicinho levou a melhor, não é? O Bragantino deu uma derrapadinha em casa com o Sport. O Corinthians volta à primeira página da tabela. Tá chegando. Já tem 29 pontos, Ronaldão. O Fluminense estava mais interessado na Copa Sul-Americana. Hoje ele vai provar se valeu a pena abrir mão do jogo de sábado ou não. Aí a gente vai para a parte ruim da tabela, perigosa, aquela que deixa o torcedor nervoso e a torcedora também. Olha o Ceará com 27 pontos, 11ª colocação. É a mesma pontuação do meu Colorado. Aí depois, juntinhos, Galo e Grêmio, seguindo com Vasco e Santos com 23 pontos. E aí chegamos no desespero, Vitória 22, Juventude 21, Fortaleza 18, Fortaleza venceu, Vitória no final de semana. E o Sport ainda é o lanterna com 11 pontos. Falar um pouquinho mais agora dessa vitória do Cruzeiro, Edu. Bom, hein, pro Cruzeiro, que chega à 2ª colocação, que mostra consistência. E eu falava com você que me chamou a atenção o poder de reação. Sai perdendo, empata e vira a partida. Isso, Renata. E você vê também como o treinador conhece seu grupo. A gente vê que o Cruzeiro tem uma maneira de jogar, é um time que marca muito forte, é um time que tem a questão da reação. O Cruzeiro é reativo, né? Principalmente quando você joga fora de casa, porque tem jogadores velozes na frente, jogadores de qualidade. E isso foi prova do que aconteceu ontem no jogo contra o Bahia. Então, veja assim, o treinador, no primeiro tempo, o Bahia foi sim um pouco melhor do que o Cruzeiro, mas aí no segundo tempo, quando toma o gol, o Cruzeiro aí falou assim, não, agora eu vou começar a jogar. E aí com as mexidas do treinador, os jogadores que entraram do banco de reserva mudou o jogo, a cara do jogo. Então o Cruzeiro, parabéns pelo jogo, um jogo consistente, um jogo onde que o time sabe o que tem que fazer e com certeza vai brigar pelo título sim até o final, Renato. Eu vejo que esses 3 times aí que estão aí, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, vai brigar pelo título brasileiro até o final. E parabéns pelo Gabigol, pelo golaço que ele fez. Ele está treinando muito bem, né? O pessoal me fala lá do Cruzeiro que está treinando muito bem. E haja vista aí que foi comprovado dentro de campo, ele jogando e fazendo o gol da vitória. Muito bem, agora o Bahia perde pela primeira vez os seus domínios do Campeonato Brasileiro. É um time que, no final de semana, pensava que não é final de semana não, porque jogou na segunda-feira, mas com a queda na Copa do Brasil, Cicinho imaginava vencer o Cruzeiro, uma equipe forte que está na frente da tabela e não conseguiu. Mais um probleminha para o Rogério Ceni. Exatamente, o Bahia ele tem que aprender a lidar, né, com esses momentos assim de derrotas. O Bahia, quando ele sofre essas eliminações, como aconteceu na Libertadores, ele vive um período assim, digamos, de caos, né? Parece que tenta juntar os cacos. E o Bahia não precisa disso, porque tem um time muito forte. Jogou contra o Cruzeiro, até uma parte do jogo acabou sendo melhor que o Cruzeiro, mas assim, a gente vê o Bahia tentando se recuperar e acaba sendo prejudicado pelas finalizações ruins, né? Porque teve a oportunidade de fazer mais gols e acredito que o Rogério Ceni vai consertar isso daí, mas o Bahia vive esse momento de oscilação, mas acredito também na recuperação, porque tem um grande time, tem um grande treinador, jogadores com personalidade, mostrou isso durante a partida, então é o momento que o time está passando, mas acredito que tem totais condições para reverter essa situação negativa e voltar a dar alegria para o torcedor, né? Porque vem de um título aí da Copa Nordeste, então eu acredito na grande recuperação do Bahia. Ronaldão, uma fácil para você. Qual gol foi mais bonito? O do Jean Lucas ou do Gabigol? E tem aquela máxima, né, que o cara volta da seleção, não jogando tão bem, o Jean Lucas não. Voltou bem artilheiro. Golaço, foi um golaço do Jean Lucas, mas o gol do Gabigol... Acho que ele tinha uma jogada ensaiada na cabeça, aí ele falou assim, todo mundo abriu, ele falou, não, eu vou pra frente e vou soltar o canudo aqui. Que golaço desse menino Gabigol. Agora, Rogério Ceni, valoriza seu time aí. Foi um jogo bonito, um jogo gostoso de ver, pô. Foi. Eu joguei mais, jogou menos. Valoriza o time. Quem jogou mais ganhou.
O Cruzeiro foi lá, sapecou você aí. Agora valoriza o seu time, velho. Dá uma moral pros caras pra ficar maior aí, pra crescer e tal. Que o time do Bahia é outro com você. Então valorize o que você tem na mão. Porque aí. tem dificuldade, né? Porque perdeu aí pro Fluminense, falando do time posse do... de bola. Pô, quem joga em casa tem que ter posse de bola. E foi o que você teve. Agora o Cruzeiro foi letal. Com o Gabigol soltando esse torpedo. Foi eficácia, então, teve eficácia aí. Valoriza aí, meu Rogério Ceni, seu time, seu cavalo. Quando você perde para uma equipe como o Cruzeiro, sai da Copa do Brasil, já tinha vantagem diante do Fluminense, vai para o Rio de Janeiro e acaba sendo eliminado, isso pesa. O ambiente, por mais que a Copa do Nordeste seja importante, a Copa do Brasil pesou bastante. Agora, as chances de rebaixamento... Que é isso? 10% ali, um time mamãe. 10%, a metade do seu, bebê. A metade aí. Olha que maluquice, hein? Que aqui, isso, ó, se a gente for, o Sport tem 96% de chances de cair para a Série B. O Fortaleza, que venceu no final de semana, tem 74,4%. O Juventude passa dos 50% de chances de cair. A mesma coisa o Vitória. Olha o Santos com 34,2%. O Neymar e tudo. O Vasco com 33,1%. Grêmio. O Grêmio. 15,7%. Galo, 11,3%. Ceará, 10,5%. O Inter um pouquinho menos que o Ceará, 10,2%. Corinthians, 5%. 5% é a metade, hein? Fluminense, olha o Fluminense aparecendo aí também com 4,4%. Bragantino, 3,8%. São Paulo? Sim, aí é incaível. O quê? Não cai, não. Só em Paulistinha. Né? Botafogo, Bahia e Mirassol. Olha, gente, honestamente, esses aqui eu não acredito que... Não, pode subir mais a régua aí, bebida. Não vejo... Até 5% ali, ó. 5% não é nada. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu falei que daqui pra baixo eu não nada? acho que caio, mas daqui pra cima, até lá, qualquer um pode cair. Desconta 5% do seu salário pra você ver se não é nada. 10%. Agora é o seguinte, chances de título, essa é a parte boa. Essa é a É a parte. briga pela taça tão cobiçada da Série A. dessa aí, hein? Olha só, nessa briga, quem tá levando a melhor é o Flamengo com 46,3%. O Palmeiras tem 31,3%. Lembrando que tem os jogos atrasados ainda. O Cruzeiro tem 18,9% de chances de título. E aí, olha que engraçado, o Mirassol tem mais chances de título, mas aparece também nas chances de cair ali remotamente falando, não é? Bahia também tem chance de título, Botafogo, São Paulo, ó, que olha que loucura. Doideira, hein? Fluminense, Bragantino, o Corinthians Galo. ali. Cadê o Inter? Corinthians? O Corinthians é brincadeira. Cadê o Inter aí? Cadê? Maldita produção aí, teve cadeirão, teve tudo no programa e o Inter não apareceu aí, meu Deus. Deixa eu falar uma coisa, cada um tem que entender a realidade. A minha não é de título. A minha sua? é pra não cair. E a sua, Vocês eu acho tomaram que... sua. Tomaram pra não cair também. O Inter tem 2 pontos a menos que o Corinthians e um jogo a menos, né? O Inter tem tem um jogo a menos. Se ganhar, passa o Corinthians. Você é o da Alessandro agora? E o jogo já está marcado. É pro dia 22 de outubro contra o Bahia. Então vai perder. Lá na então Bahia. deixa assim. Lá na Bahia? É, por isso que eu gostei do Cruzeiro ter vencido. Então vai perder. Então tá... Então tá igual assistir. Até lá, muita água vai aumentar o rolar. percentual do Bahia aí. Pro título. Olha, tem esse 000 aí, eu não tô acreditando muito nem lá nem cá, né? E agora, vamos hablar, Cicinho? Vamos hablar? Sim. Olha só quem está em Buenos Aires para acompanhar o jogaço de hoje entre Lanús e Fluminense. Lucas Herrero já tá no ritmo do tango. Eu espero que você já tenha provado uma carne argentina, já tenha se divertido por aí, porque o trabalho vai ser intenso. E estamos aqui na torcida pelo Fluminense. Olá, que tal, muchacho? Hola querida, buenos días Renata, Cicinho, Ronaldo, Edu Dracena, ¿cómo están? Listos para hablar de Lanús e Fluminense? Vamos nessa, bora conversar sobre esse jogo importante de quartas de final da Copa Sul-Americana. Estamos em Lanús, na Argentina, só que um pouquinho distantes da capital Buenos Aires, a cerca de 1 hora, na região da Grande Buenos Aires. Atrás de mim o estádio La Fortaleza, que é o estádio do Clube Atlético Lanús. Nosso cinegrafista Rafael Pinotti
vai mostrar o entorno daqui, a entrada social do clube. Uma equipe que é conhecida como El Club de Barrio más grande del mundo. Os torcedores do Lanús chamam o Lanús como o maior clube de bairro do mundo, porque realmente uma cidadezinha bem pequena, bastante aconchegante, e uma equipe que nesses domínios aqui, em La Fortaleza, perdeu apenas 2 jogos em 17 nesse ano, 2 vezes campeã argentina, 1 vez campeã da Sul-Americana em 2013 e agora tem esse compromisso diante do Fluminense. Já o Flu, Renata, o Fluminense, ele é a única equipe brasileira que está viva nas 3 competições nacionais, né? Brasileirão em 10º lugar, Copa Sul-Americana nas quartas de final e na semifinal da Copa do Brasil. Vem de 3 derrotas nos últimos 5 jogos, é bem verdade, é claro que o Fluminense vem mesclando a equipe, por isso que perde vários jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, mas para mostrar para vocês que o Flu é o time das Copas mesmo, 3 derrotas apenas das 15 que o Flu sofreu no ano foram em Copas. Uma na Copa do Mundo de Clubes, Fluminense que foi semifinalista da Copa do Mundo, uma na Sul-Americana e uma na Copa do Brasil. Então, das outras 12 derrotas, todas foram em Campeonato Brasileiro, Carioca, apenas 3 derrotas em Copas. Fluminense que chegou ontem a Buenos Aires, na Argentina, com 2 desfalques, Samuel Xavier, que tem problemas na coxa, o Ganso, que está com dores na panturrilha, esses 2 não estarão em campo. O técnico Renato Portaluppi, não queria lembrar disso, viu, Rê? Mas ele foi campeão aqui nesse estádio com o Grêmio, campeão da Libertadores em 2017, Renato vai escalar uma equipe semelhante, a mesma equipe que venceu e se classificou contra o Bahia na Copa do Brasil, meio de campo com Hércules, Martinelli e Nonato, um ataque com Serna, Canóbio e Everaldo. No banco de reservas temos Herman Cano, ele que já tem vários gols nesse ano, são 19, mas é reserva nesse momento. O Cano é torcedor assumido do Lanús, fala que gosta demais do clube porque ele foi formado por aqui, a mãe dele trabalhou no Lanús, no clube do Lanús, ele marcou seus primeiros gols na carreira aqui pela equipe Grená. Ele vai estar no banco de reservas, mas pode ser opção para o segundo tempo. Então, tudo pronto para esse grande jogo de hoje à noite. Primeira partida na Argentina, segundo compromisso no Brasil, no estádio do Maracanã. Hoje, às 9h30, a bola rola para mais ingredientes desse tango maravilhoso entre Lanús e Fluminense. E para saber como que a equipe saiu do Rio de Janeiro e chegou aqui à Argentina, nós preparamos uma matéria especial com o nosso querido Thiago Carvalho. Copeiro. Esse é um dos adjetivos mais utilizados para descrever Renato Gaúcho. Não à toa, o técnico tricolor tem um extenso currículo de títulos em competições mata-mata, desde os tempos de jogador. Mas é o trabalho à beira do gramado que surpreende. Esse ano, Portaluppi avançou com o Fluminense até as semifinais da Copa do Mundo de Clubes, deixando para trás equipes como a Inter de Milão. Na Copa do Brasil, já está classificado para a semi em dezembro e agora quer trilhar o mesmo caminho na Sul-Americana. Logo mais, a equipe carioca inicia as quartas de final contra o Lanús, em Buenos Aires, depois de poupar a equipe no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. No final de semana, a tendência é que Renato repita os jogadores que eliminaram o Bahia na Copa do Brasil por 2-0. Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Silva e Freitas na dupla de zaga, com René fechando o setor defensivo. Meio de campo formado por Hércules, Martinelli e Nonato, com Serna, Canóbio e Everaldo mais à frente. As únicas baixas são Samuel Xavier, que segue o tratamento de lesão grau 2 na coxa, e Paulo Henrique Ganso, que deixou o campo sábado com dores na panturrilha. Os 2 sequer viajaram para a Argentina. Do outro lado, o Lanús sofre com uma sequência de lesões, o que prejudicou o rendimento recente da equipe, com apenas uma vitória nos últimos 4 jogos. Essa conquistada justamente sexta-feira no Campeonato Argentino contra o Independiente Rivadavia por 1-0 e com a escalação que deve ser replicada logo mais. A equipe que tem jogado as Copas tem jogado bem, tem conseguido bons resultados, seja no Maracanã, seja fora. É mais um jogo, é umas quartas de final. A gente sabe o quanto é importante, o quanto é difícil, mas é uma partida de 180 minutos. Então a gente procurar sair de lá vivos,
procurar sair de lá com um bom resultado, para que aí sim, na outra terça-feira, a gente possa decidir aqui dentro do Maracanã, em frente à nossa torcida. Olha só, já pensou Renato Gaúcho, campeão da Sul-Americana com o Fluminense? Garantido na Libertadores, com... sei lá. Se bem que, né, vai fazer o quê, né? Só me eliminou da Copa do Brasil, mas já superei, viu? Já? Médio. Ah, bom. Ronaldão, a parte boa é que você se deu bem, né? Porque ele foi com reservas no final de semana, o Corinthians ganhou no Rio de Janeiro e o Fluminense mostrou que tem o foco, a concentração toda neste duelo com o Lanús. Foi, esse embate de sábado, as duas equipes, o Fluminense poupando e o Corinthians com o time praticamente também, tudo no departamento médico, né? Mas a verdade é que ele fez o certo, porque querendo ou não é fácil para o jogador sair de uma competição como foi e já bater de frente com esses caras, porque vai ser um jogo difícil contra o Lanús. É uma equipe bem montadinha, uma defesa nessa competição não está sofrendo muitos gols a do Lanús. Ele vai ter que jogar muita bola para sair com um bom resultado e voltar vivo. O importante é isso. Então, na cabeça dos jogadores. E você também tem o Thiago, você também tem o Fábio. É uma fonte segura na defesa do Fluminense também. Então, acho que o Fluminense deve conseguir um bom resultado hoje, tipo 1-0, que dá para voltar vivo e em casa conseguir essa classificação, porque o time do Fluminense é um time que gosta de jogar, sabe fazer gol e tem um baita treinador. Pode falar o que for do Renato, mas ele é um cara que manja, protege o grupo dele, sabe também, como é que fala, ele tá sabendo mesclar o time dele. Que não ele merecia mexe bem perder. as peças, ele né? sabe Titulares, mexer, ele reservas. sabe mexer no caldo. E ele mostrou isso no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. Agora, Cecinho, tem um detalhe. A experiência mais recente do Fluminense em mata-mata é boa. É na Copa do Brasil, saiu perdendo de 1-0 para o Bahia e na volta fez o resultado no Rio de Janeiro. Então, se de repente até for derrotado por 1-0, o Fluminense ainda tem bastante munição para no Rio de Janeiro garantir uma classificação. Tem, Renata, tem sim, mas eu acredito que é um resultado que não passa pela cabeça do Renato, não. Até porque nós estamos falando de um time argentino que jogar contra esses caras, quando eles estão em vantagem, a gente conhece aquela famosa cera, eles ficam caindo toda hora, então pode enfrentar uma maior dificuldade. E acredito que o Fluminense tem time para ganhar lá do Lanús. O Lanús não é a equipe a ser batida, mas sim o Fluminense. Então acredito que vai ser um jogo, como o Renato deu em entrevista aí, que quer voltar vivo, mas acredito que vai ser um jogo com cautela, porém o Fluminense buscando o resultado, porque tem totais condições de vencer fora também. E da Sul-Americana a gente vai para a Libertadores e vamos para a Argentina também para falar do assunto River Plate, adversário do Palmeiras. E as notícias do Verdão, quem vai trazer para a gente é a nossa Tati Tavares, está na academia de futebol. O Palmeiras que se prepara para viajar e para enfrentar um dos adversários mais tradicionais em Libertadores, o River de Gallardo. Olá, que tal, guapa? Oi, Renata! Muito bom dia para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Guapa, estou aqui, academia de futebol, porque o Palmeiras começou a treinar às 10 horas da manhã. A atividade já deve estar terminando, daqui a pouquinho, por volta de 1h30, a equipe vai para o aeroporto de Guarulhos, pegar o avião para a Argentina. Como você disse, amanhã tem Libertadores, quartas de final aí, contra o River Plate. O Palmeiras vai viajar naquele avião particular, todo o conforto dado aí pela presidente Leila Pereira. Bom, o técnico Abel Ferreira tem todos os jogadores à disposição, né? Pelo menos a maioria deles, com exceção do atacante Paulinho, que está se recuperando de uma cirurgia na perna e não tem aí prazo para retornar. Até o Bruno Rodrigues, que ficou fora por mais de 598 dias, está à disposição. Ele voltou no fim de semana na goleada em cima do seu Internacional, Renata, aquele 4-1. Bruno Rodrigues foi super celebrado pelos jogadores, então fica à disposição. Agora, a grande dúvida, Renata, está no meio de campo. Andrés Pereira ou Lucas Evangelista. O Andrés fez a estreia contra o Colorado, entrou no segundo tempo, aos 17 minutos. Ainda não deu para mostrar aquele futebol, né? Mas aos poucos ele vai ali em busca do espaço dele. Então, Lucas Evangelista está muito bem no time, tanto que fez gol contra o Colorado. Tem essa dúvida se vai entrar os dois juntos, se vai manter o Evangelista. Pode também mudar o sistema de jogo, quem sabe entrar com 3 defensores. O Negrão já avisa aqui no meu ponto. Portão abre, portão fecha, porque sem
sempre aquela movimentação aqui no CT. Bom, como eu disse, tem essa dúvida entre Andrés Pereira e Lucas Evangelista, mas a dupla de ataque, essa não deve mexer não, viu, Renata? Porque os atacantes estão muito bem. Flaco Lopes e Vitor Roque se entendem dentro de campo, eles se complementam tão muito bem, né? O Flaco que vai voltar aí para o seu país de origem em alta, grande fase, vivendo a melhor fase da carreira, tanto que foi convocado pela seleção da Argentina na última data FIFA, né? E o Vitor Roque, nos últimos 7 jogos aí, 10 participações em gols. Então, esse ataque é a arma do técnico Abel Ferreira para esse confronto contra o River Plate. Mais informações, mais detalhes dessa partida entre Palmeiras e River Plate a gente vai conferir agora na matéria da minha conterrânea, Heloísa Ornelas. 598 dias fora dos gramados. Para mim foi como fosse meu primeiro jogo como profissional. Por tudo que eu passei, foi um momento muito especial dessa minha carreira. Muito feliz de verdade. Emoção em campo e no vestiário. Eu sei muito bem onde eu quero chegar aqui com esse grupo. Muito obrigado, Bernardo. Bruno Rodrigues se recuperou depois de quase 2 anos afastado e voltou a vestir a camisa alviverde na goleada do Palmeiras sobre o Internacional no Allianz Parque na última rodada. 4-1 para cima do Colorado, com direito a hat-trick de Vitor Roque. E a dupla Flaco Roque segue inspirada. Estão juntos como titulares há 6 jogos. Desde então, o Verdão está invicto. São 4 vitórias e 2 empates. O argentino, que chegou ao clube em 2022 e viveu períodos de desconfiança, hoje é o maior goleador da equipe na temporada, com 17 bolas nas redes. Mas 7 quilos de massa muscular é processo. Era ectomorfo, muito magrinho, tinha só pele e osso, e são coisas que demoram. E hoje o Flaco Lopes que nós vemos, nós não nos esquecemos do Flaco Lopes com 21 anos quando chegou, mas hoje todos nós notamos que é um jogador diferente, um jogador mais maduro, um jogador mais consistente, um jogador que ele também fazia o que nós pedíamos, tentava fazer o que nós pedíamos, mas não tinha aquela consistência que consegue ter hoje. O Palmeiras que ganha corpo para a sequência da temporada. Desde a queda na Copa do Brasil para o Corinthians, o Alviverde não foi derrotado e chega embalado para disputar as quartas de final da Libertadores contra o River Plate. De fora eu sempre tive uma imagem assim do Palmeiras, que é uma equipe que se transforma, né, na Libertadores, em outras competições também, porque está sempre brigando por título e conquistando título, mas o pouco tempo que eu estou aqui, eu vejo a importância que esse campeonato tem para o Palmeiras. A novidade desta etapa da competição continental fica por conta dos reforços que chegaram na última janela de transferências e já foram inscritos na competição. Andrés Pereira, que fez sua estreia no fim de semana, Jefté e Carlos Miguel entraram nas vagas dos negociados Richard Rios, Vanderlan e Matheus e estão oficialmente registrados. É momento de renúncia, é momento de sacrifício, porque na Libertadores são 5 jogos aí, são 5 finais que a gente colocou na nossa cabeça, que a gente tem que enfrentar como finais. Então, o próximo jogo já vai ser uma final. Se Deus quiser, vamos fazer um resultado positivo e concretizar com mais uma vitória aqui dentro da nossa casa. Afinal, dos jogadores ao treinador, todo mundo quer ficar bem na foto. Sério, né? Fazendo postura. pose. Vai ficar mais feliz ainda se passar pelo River Plate. Essa é a meta do Palmeiras. Aliás, Edu Dracena, a gente analisa um adversário que gosta da competição, que tem uma torcida fanática, tem um grande treinador, que é o Gallardo. Mas o River não é aquele River de tempos não muito distantes. Para você, neste confronto, o Palmeiras é favorito? Renata, não é favorito jogando. Não. Mas eu digo no confronto geral. No geral. No geral, sim. No geral, sim. No geral, o Palmeiras é favorito, sim, para jogar contra o River Plate. Eu falei do jogo de lá porque a gente sabe que é muito difícil, né? O Gallardo vai montar a sua equipe de uma forma que vai pressionar a equipe do Palmeiras. Tem um ex-palmeirense lá, que é o Borja,
que com certeza vai querer fazer gol, né, contra o seu Toma sua ex. cara, toma. Toma, cara, toma! Toma, cara, toma! Menino! Mas assim, eu estou muito confiante, até porque pelo momento que o Palmeiras está vivendo, Renato. Não é porque goleou o Internacional. Bom. Eu vejo o que o Palmeiras Ai, que desagradável, o que tem o que lembrar Palmeiras essas está coisas. produzindo no campo. Né? Você vê o que os jogadores estão entregando. Então, por isso que a minha confiança é muito grande com o Palmeiras e também com a chegada de reforços. Isso acaba também valorizando mais. E eu vejo assim, o Palmeiras favoritaço, não é que é favoritaço para passar para a semifinal da Libertadores. Cicinho, o que nós da mídia esportiva queremos é um São Paulo e Palmeiras na sequência. Você acha que é possível isso aí? Tá aparecendo nos gols aí, ela tá legalzinha, vocês querem encrenca, a produção quer encrenca aí, ó. Não, mas não precisa nem mostrar, porque isso não sai da minha cabeça mesmo. Infelizmente, então o vexame e a vergonha, eles permanecem mais tempo, não é, do que a alegria. Olha o golaço, olha o golaço do Inter, ó. Só tem um jeito de passar e esse jeito não é simples, é ganhar um Mas o segundo tempo foi 1-0 pro Inter, pô. O irmão dela chegou só no segundo tempo e foi 1-0 pro Inter. Pelo menos um colorado se iludiu no mundo, né? Ei, Rafael Fã. Cicinho, pra você é bem possível esse São Paulo e Palmeiras na sequência de Libertadores? Já pensando em futuro. Não, sim, sem sombra de dúvida. É possível, mas não vai acontecer. Uia! Não vai acontecer. Por que, Porque o Palmeiras já vai tomar um ataque lá. O São Paulo não vai passar. É porque o São Paulo não vai ganhar da LDU. Já vai voltar, assim, mas brincadeiras à parte. É brincadeira mesmo? Não, é brincadeira. É brincadeira porque, assim, eu tenho que ressaltar o momento do Palmeiras e o Palmeiras nessa competição, né, Libertadores, o Palmeiras aprendeu. O Palmeiras é tricampeão da Libertadores. O River desaprendeu. Não sabe que é mundial, mas Libertadores ele sabe. Não sabe, que sim, é que não faz tempo, mas ele sabe que é mundial. O River não sabe, o River vai aprender agora. Na Libertadores, e como frisamos bem, né, o River não é lá, é esse adversário difícil, é complicado, mas o Palmeiras eu acredito assim que se voltar vivo pro Brasil... Vivo? Se voltar acordado pro Brasil... Porque assim, eu acho que vai ser uns 3-0 pro River. Então, se for menos, eu acredito que o Palmeiras passa. O Ronaldão quer saber se eles vão com o avião da mamãe Leila, né? Deve ir, né? Com o avião da mamãe Leila, de copiloto. Claro, avião do mas Palmeiras. deixa eu falar, vai ser um jogo indigesto pro Palmeiras, sabe por quê? Normal. Não é que eu vou torcer pra argentino. O Ronaldo vai bater palma pra argentino, não. Cada um na sua. Mas vai ser um ataque, velho. Que taca. Olha, falando em argentinos, tem mais uma equipe de lá na vida de um brasileiro. Na quinta-feira, o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes e a Gabi Marino vai trazer pra gente todas as informações. Vai contar a preparação do time do Felipe Luiz para essa partida. Olá, Gabi! Chega mais. Oi, Renata, tudo bem? Muito bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Jogo Aberto. O Flamengo realizou um treino na manhã de hoje aqui no Ninho do Urubu, visando a partida contra o Estudiantes, que acontece na próxima quinta-feira no Maracanã. É o primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. E para essa partida, a expectativa da comissão técnica é poder contar com alguns jogadores que não ficaram à disposição nos últimos jogos. Então vamos atualizar aqui a situação médica desses atletas. O lateral esquerdo Alexandro, ele já realiza trabalho com a fisioterapia, mas hoje não foi a campo, ficou na academia. Já o atacante Bruno Henrique, existe uma expectativa dele voltar a ficar à disposição do Felipe Luiz, ele que foi ausência na partida contra o Juventude lá em Caxias do Sul, porque fez um controle de carga, sentiu dores no treino de sábado. O Jorginho com edema muscular na coxa e o Varela com um quadro de pubalgia seguem no departamento médico do Flamengo. Então essas foram as últimas informações do clube. A gente segue aqui no Ninho do Urubu, vai ter uma coletiva com o goleiro Rossi também por aqui. O Flamengo tem uma sequência intensa de jogos nesta semana, além dessa partida contra o Estudiantes que acontece nesta quinta, no próximo domingo. Tem um clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Renata. Muito obrigada pelas informações. Gabi Marino, diretamente do Rio de Janeiro. E esse Flamengo, Ronaldão, no Brasileirão sobrando não, né? Tem a companhia do Cruzeiro e do Palmeiras, mas tá jogando muita bola. E na Libertadores, derrapou, ficou em segundo lugar, aí pegou meu Inter e eliminou meu Colorado. E agora
o Estudiantes, que não é das equipes argentinas a mais celebrada. Não é, e o Flamengo vai passar o trator. Eita! Vai, não tem coisa. O Flamengo é o seguinte, o Flamengo... Time argentino, irmão, tem que respeitar os argentinos. Mas não vai tomar taca, como diz o Cicinho. Por que eu tô falando isso? Porque o time do Flamengo, o grupo é muito forte, velho. E quando você mexe nas peças e você vê que o resultado do treinador, a confiança que eles têm no treinador, isso aí é no dia a dia, não é... Para destruir isso aí é muito difícil. Tem que vir muita coisa para cima aí. E o Flamengo, quando pega times difíceis, aí ele consegue ainda dar uma cevada, mas mesmo assim tem jogadores que aparecem na cara do goleiro e não desperdiçam tanto quanto as outras equipes. A verdade é essa, o Flamengo não desperdiça. Passe de bola, tem posse de bola. Então, a verdade é que o Flamengo... Como assim uma cevada? Cevada, o povo da produção está dizendo aqui que é da cerveja. Então, pegou o time do... Pegou o time do Carpini aí também, que o time do Carpini está bem montadinho. O Carpini tem prazo de validade, é verdade. E não vencia há 28 anos lá em Caxias. Sim, foi lá, deu um ataque que era para ser mais. E na elegância foi, sim. Nem sujou a roupa, sabe aquele negócio do cara vai e não suja a roupa? E como tá jogando o Arrascaeta, hein, Cicinho? Não, tá jogando demais e é a referência do Flamengo, né? O que o Ronaldo fala tem muita, assim, essa questão... Lógica, né? Lógica, porque os jogadores do Flamengo são jogadores gigantes. E para jogador gigante jogar 2 partidas em sequência mal é muito difícil. Então você pega o Arrascaeta, vai estar numa noite que nada dá certo. Só que aí você tem Plata, você tem um tanto de outros jogadores, você tem Jorginho, você tem Saúl, e você pega esses caras mal. No outro jogo, o Arrascaeta vai jogar bem. Então, assim, é complicado. O Flamengo, na verdade, poderia colocar o Flamengo já sentado lá na final, esperando para ver quem que é o outro que vai enfrentar. Talvez no jogo da final, esses caras joguem muito mal e o adversário jogue bem. Futebol tem muita coisa. Futebol tudo bem, mas aí o Santos ganhou do Flamengo. A meta do Flamengo, eu venho falando para vocês faz muito tempo, é fazer a mesma coisa que o Botafogo realizou no ano passado, ganhar o Brasileirão e a Libertadores. Isso tá claro. É ordem. Gente, Copa do Brasil, eles até jogaram com reservas em casa contra o Galo. Então, olho nisso aí. Agora, hoje é um dia importante para quem é apaixonado por futebol internacional de qualidade. O melhor com a Liga dos Campeões da Europa. Ela está de volta e a gente está acompanhando a presença brasileira em várias equipes, em várias disputas. E as informações diretamente de Londres com o Felipe Killing. Olá, Killing! Fala, Renata, tudo bem? Eu tava com saudade, eu sei que você também estava, mas a Liga dos Campeões está de volta e hoje começa a fase de Liga. São 6 jogos nesta terça-feira, tem time inglês em ação, o Arsenal, por exemplo, está na Espanha para enfrentar o Atlético Bilbao. O gigante Real Madrid, maior vencedor da Liga dos Campeões, vai receber o Olympique de Marselha, da França. E como em toda a temporada da Liga dos Campeões, tem muito brasileiro em ação. São 56 nos 36 times que disputam, mas apenas 7 não têm brasileiros. Só que há times grandes sem nenhum representante do nosso país, como, por exemplo, o Bayern de Munique e o Atlético de Madrid. A equipe que mais tem brasileiros é o Paphos, do Chipre. São 5, incluindo o zagueiro Davi Luiz. Aqui na Inglaterra, por exemplo, no Chelsea tem o Estevão, jovem do nosso futebol, chegou com muita moral, um talento brasileiro. Tem o João Pedro, atacante, que vive uma excelente fase. No Arsenal tem o Gabriel Magalhães, tem o Martinelli. No Manchester City de Guardiola, o Savinho. E no Paris Saint-Germain, o atual campeão, são 3 brasileiros, incluindo 2 que estavam no time que venceu a última Liga dos Campeões, naquela goleada por 5-0 para cima da Inter de Milão, o Beraldo e também o Marquinhos. E é claro que essa temporada a gente vai acompanhar de perto os jogos da Liga dos Campeões com um olhar especial aos nossos atletas. E será que na final, que vai acontecer dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, teremos brasileiro? Aposto que sim, porque os nossos jogadores sempre estão presentes em decisões europeias. Eu volto com você, Renata. Show de bola, Felipe Killing, diretamente da Europa, trazendo tudo sobre a Liga dos Campeões. Só gente grande. Cicinho, daqui a pouquinho São Paulo, hein? Não esqueci de você. Ai, cada um na sua. Eu preocupada com o clássico Grenal. O Edu com o River Plate Libertadores. Já o Cicinho tem no radar a LDU, jogo na altitude. E o São Paulo se prepara e muito bem. Aliás, São Paulo com o Hernan Crespo subiu de produção. Tá jogando demais. O tricolor tá jogando.
Vencer o atual campeão brasileiro antes do início de uma decisão de Libertadores traz a calma necessária para um duelo tão importante. E não é só isso, o grupo tricolor tem mostrado seu valor. É um grupo fantástico, de pessoas fantásticas, atletas que se sacrificam por o outro. Lesões por desfalques, suspensos, jogadores voltando de contusões e mesmo assim, vitória. A torcida estava preocupada com Enzo Dias, que deu assistência para o gol de Dineno. Ele deixou o jogo de domingo com dores no tornozelo esquerdo. E seu substituto, Wendel, sentiu um incômodo na coxa esquerda. Mas, muita calma. O Wendel não teve nenhuma lesão detectada no adutor. E Enzo não teve nenhum problema mais sério no tornozelo. E Crespo já tinha dado a dica sobre o conterrâneo para o jogo de quinta. Enzo é assim, Enzo não vai parar. E tem mais boas notícias do departamento médico, hein? Ferreirinha, que foi poupado no último domingo por conta de dores musculares, treinou normalmente com o restante do elenco e está à disposição para enfrentar a LDU em Quito. Por falar no ataque, Dineno marcou o gol da vitória contra o Botafogo e Luciano volta após cumprir suspensão, ou seja, mais opções para o setor. Lembrando aí dos cartões, Bobadilha, assim como o Luciano, está à disposição. Oscar intercalou atividades individuais e com um grupo. Lucas tirou os pontos do joelho direito após a artroscopia. Correu na esteira pela primeira vez e esta semana pode iniciar os trabalhos no campo. Os dois continuam de fora. O time viaja amanhã para Quito. O jogo da Liberta contra a LDU será na quinta-feira. Altitude? Sim, senhoras e senhores, ela estará lá. São mais de 2.700 metros. E aí, professor? Eu joguei na altitude. Eu joguei com a seleção. Sim, claro que é um pouco diferente, mas a ideia de jogo não vai mudar. A ideia de jogo é tentar de jogar um tipo de futebol que a gente se identifica. Eu tenho certeza que o maior inimigo do São Paulo atualmente não é a LDU, é o departamento médico cheio. Muitos jogadores lesionados, jogadores importantes que permitiriam uma variação tática para o Crespo. E ele não pode lançar mão desses atletas porque eles não estão disponíveis. E é por isso que eu valorizo esse trabalho, Cicinho, porque mesmo sem jogadores importantes, o São Paulo não perdeu resultados e qualidade. Exatamente. Isso é um grande mérito do Crespo, porque se você vê todos esses problemas que o São Paulo vem tendo, que já tinha com antigos treinadores, os treinadores antigos tentavam criar alguma coisa, inventar. O Crespo não tenta inventar, é o arrozinho com feijão e os jogadores estão sendo preparados para isso. E bem feito, Cicinho. E bem feito. Bem feito, e os jogadores têm entendido isso. A questão é a seguinte, um momento como esse, às vezes o torcedor fica lamentando, o torcedor são paulino, o sol está brilhando na Barra Funda, no Morumbi, sabe por quê? É um momento que todo jogador quer entrar em campo. Lucas não está Oscar, mas tem jogadores ali que vão entrar sabedor daquilo que o treinador quer e do que o São Paulo precisa para ganhar. Então o São Paulo defensivamente está muito bem, tem esses problemas ofensivos aí com questões de lesão. O Dineno precisa entrar no ritmo também. Então assim, tudo vai aos poucos. Então o São Paulo está degrau por degrau. E o primeiro desafio do São Paulo, jogar contra a LDU, tranquilo, vai sofrer no início, vai, só que tem que ter os pezinhos no chão, porque vai decidir daqui no Morumbi e aqui a gente é muito forte. Trupicar no degrau, hein? Só que departamento médico cheio não é uma exclusividade do São Paulo. O Corinthians enfrenta a mesma situação. Agora, a bola da vez é o Garro, que teve uma lesão constatada na panturrilha e vai ficar de molho umas semaninhas, Ronaldão. Meu Deus do céu, não temos sossego mais na vida. Não temos mais sossego. Da tranquilidade de um cafezinho até a agitação comandada por um líder. O ambiente do estádio está muito frio. Nós é que temos que botar calor em tudo isso. Nós é que temos que botar atitude em tudo isso. É a nossa vontade que vai definir o jogo. O Corinthians vem criando os seus líderes no vestiário. Nós também tem que ganhar, a gente tá pra ganhar o jogo. Independente da onde, independente do adversário. Tem que ser igual o que eu tava falando, ó. Quem tá vestindo essa camisa não tem que se contentar com apenas algumas vitórias, não. Só que pra isso, na hora que o cara tiver a bola, a gente tem que ter muita vontade e tesão pra pressionar os caras. Porque aí a gente faz nosso jogo. E até quem não entra em campo, entra na dança. O professor começou com você, segue claro.
Vamos para perto, não toma gol, fica equilibrado. A tática vem dando certo. Com a vitória sobre o Fluminense no último domingo, o Timão, sob o comando de Dorival Júnior, chegou à sua segunda sequência de 5 jogos sem perder. Se vencer ou empatar com o Sport no domingo, o treinador chega à sua melhor marca no clube. Não vamos perder a nossa preparação. Quando eu falo preparação, é concentração. Por quê? Porque a sequência ela é muito perigosa para a gente e nós não podemos dar chance para que a gente volte a ter aquela situação que nós estávamos. Agora a gente vai ter um tempo para a gente focar no brasileiro, para a gente almejar coisas grandes. Agora, neste momento, o que preocupa Dorival Júnior é a situação de Rodrigo Garro. No sábado, ele sentiu no aquecimento e ficou de fora da vitória contra o Fluminense. Em nota, o Corinthians confirmou lesão de grau 2 na panturrilha direita. Esse tipo de problema tem recuperação mínima de 1 mês. Em 2025, o Garro ficou de fora de 27 dos 55 jogos do Timão. E agora, esse número vai aumentar. É difícil, mensurador é muito difícil, não tem como fazê-lo. Mas a nossa preocupação com ele é grande, tanto é que nós estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja maior parte do tempo em campo, em condições de poder nos ajudar. Por isso que em algumas partidas, fatalmente, ele iniciará no banco de reservas, assim como nós temos feito com a grande maioria de jogadores. Falando em administrar, Dorival Júnior não terá contra o Sport o atacante Guinegão, que vem sendo o destaque do time nos últimos jogos. Falando em administrar, fora contra o Fluminense por conta de um edema na coxa direita. Sentido no jogo com o Atlético Paranaense, Memphis Depay teria ficado irritado com a comissão técnica por ter sido titular contra o Furacão, voltando da seleção holandesa na data FIFA. Ele até postou uma foto com o antigo fisioterapeuta do clube, que faz parte da comissão técnica de Ramon Dias, dizendo: "Você faz falta, irmão." Aí, gente, estamos aqui já ocupando o estúdio, agora o time mais completo. Vou mostrar a todo mundo. Doutor Marco Aurélio Cunha, adoro a sua sapiência, as suas observações. Ai. E assina embaixo. Boa E tarde, vocês, Garbi? Oi, tudo bem, Rê? Você tá Beleza? bem, foi elogiado aqui pelo pessoal da maquiagem, tá com moral. Que moral, hein? hein, Rê? Tudo bem? Um beijo pra você. Meus amiguinhos também aqui presentes no estúdio. Sempre um prazer estar ao lado de vocês. Já tá pensando na LDU? Tô. Sincerão. E o Ronaldão tá pensando no quê, será? No Garro. Essa semana ele tá de folga, né, meu? Tô de Tem folga. nada pra... Eu quero ajudar você pra você escrever uma nova história com a LDU, bebê. Tá Tamo estressa, querido, aqui. Ah, é? Posso escrever no seu caderno? É, pode escrever. Vou deixar aí, uma mensagem pra placar. você, então. Placar do jogo, vou escrever aqui e depois, sexta-feira, eu vou mostrar que eu vou acertar o placar aqui. Olha, ele é bom, né? Nos placares. Ronaldão, apresenta seu chefe da Rádio Bandeirantes. Olha como ele tá bonitinho, meu piquinho amarelinho, cara. Skype, eu tenho um recado pra você. Qual? Vai. Bate. Fica quieto aí, ó. Mas aí tem que falar pro Chico. Não, bate é pra você também. Ah, é? E cabelo bonito, hein, Scarbinho? Ficou legal, obrigado. Tô me inspirando em você. É um estilo Ulisses Costa, né? Melhorado, né? Bem melhorado. Pelo amor de Deus. Eu já tive meus momentos de glória. Tô do lado de dois topetes, menino. Já tinha o meu, hein? E o seu, hein? Bom, Marco Aurélio Cunha vai falar pra gente sobre essa lesão do Garro. A torcida corintiana está preocupada. Mais um desfalque pro Dorival Júnior. Antes, deixa eu mostrar o Cicinho, que tá pleno nessa terça-feira. Cicinho! Tá de luto, né? Tá daquele jeito, Cicinho, tranquilo. Passa um pouquinho disso que faz bem pra você, porque eu não tenho tranquilidade. Não, tranquilidade. Quando fala de Libertadores, o São Paulo é soberano. Não tem pra onde correr. Então tranquilidade total. Edu Dracena, você também tá nessa vibe Libertadores, completamente inserido. Com certeza, Renata. Boa tarde aos meus amigos, boa tarde a todos. Libertadores a gente tá acostumado a jogar, né? Então em busca do Tetra aí. Participar, né? A gente já venceu o River lá e quando venceu o River, E o Mundial? o Palmeiras foi campeão, hein? Ó, abre o olho, hein? São Paulo também. Tamo aí, doutor. Vamos em busca do Tetra, Eu tô doutor. louca pra que aconteça esse encontro São Paulo e Palmeiras. Tô torcendo pros quero dois sofrer. lados. Agora, Bem tranquilo. falando em encontro, Chico, não gostaria de encontrar você no domingo. Não é o meu desejo esse clássico nesse momento tão inoportuno. Boa tarde, meus amiguinhos. Lembram que eu falei semana passada que o melhor... Demônio, Chico! Calma, gente. Calma. A cor da tua camisa sendo reflete atacado diretamente assim. o que você tá sentindo em relação ao Eu clássico. falei que o melhor da festa é esperar por ela, né?
Não sei se vai ser festa ou velório no final de semana. Oh, meu Deus do céu, dá pros dois perder? Dá pros dois perder? Também não tá na vibe tranquilidade do Cicinho. Agora, será que já temos o nosso Everton Guimarães? Parece que ainda não, hein? Tá atrasado. Por enquanto, aquele atraso básico. É que o Galo não cantou. Só o Galo do Brasão na cabeça do Brasão. Doutor Marco Aurélio Cunha, por favor, nos ajude com a questão médica. Rodrigo Garro, mais um no departamento médico do Corinthians. O que foi divulgado, uma lesão na panturrilha, grau 2. O que isso significa? Traduza. Panturrilha é a batata da perna, né? Em geral, uma contratura muscular evolui para uma pequena lesão de fibras musculares. Uma grau 2 é aquela que é relevante e que merece repouso, merece tratamento, esforço pode aumentar a lesão. Claro, não vi a imagem, fica até difícil poder opinar, mas é para 3 semanas no mínimo aí para não ter recidiva da lesão, ou seja, para essa lesão não se agravar ou não retornar. Ô, doutor, por que a panturrilha é o chamado coração da perna? Porque quando você faz assim, aparece um coração aqui. Pra quem treina. Pra quem treina, como você nunca treinou, você não tem. Porque é fácil explicar. O sangue vai para as pernas e a panturrilha, a contração da panturrilha faz com que ele retorne para o coração e pulmão. Então, no fundo, ele é um coração periférico que faz o retorno venoso para você oxigenar o coração. Tá dando aula, doutor. Que coisa, hein? Então, o coração do Skype é igual do pernilongo, a batata da pernilonga. Se tivesse fora do ar, eu falaria o que eu queria falar pra você agora. Não vou falar. Não vou falar no ar. Você não parece muito preocupado. O Galo passando por uma lesão, mais um jogador afastado da equipe do Dorival, e você não diz nada. Eu tenho que dizer o seguinte, uma semana de folga, para ele recuperar, tomar o minha, ir pra praia, andar descalço, abraçar um coqueiro. Ele pode fazer o que ele quiser agora, porque estamos de folga. 4 semanas. Que isso, é 4 semanas? Não, um mês. É o seguinte, acho que ele voltou da Bahia, foi acompanhar de perto a vitória do Cruzeiro. Então chegou agora, tá lá, ó. Tá com ar no semblante abatido, isolado. Muchacho, não me gusta. Que passa, muchacho? Doutor Galo falido, arrebentado. Ô, Renata, deixa eu contar uma coisa pra você aqui. Ulisses, Abobrão, seu Abobrão, dá uma segurada aí, porque ela chamou Everton, não foi Ulisses. Há uma diferença de uns 50 quilos. Everton, pra menos. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra você, Renata. Eu não esqueço das coisas, porque porque as pessoas falam assim, ai, você não pode ter rancor. O rancor vai pro fígado, o meu fica na garganta e sai. Quando eu estive aí, há 2 semanas, eu falei do Matheus Pereira, todo mundo aí riu de mim. E agora vão dizer o quê? Porque todo mundo ontem estava assistindo. Vão dizer o quê? Por causa de um jogo, vão dizer o quê? Então, por favor, manifeste. Agora, sobre o Garro, eu lamento, porque eu acho o Garro um jogador acima da média. Muito bom jogador, lamento que ele tenha machucado, mas estará em campo para perder para o Cruzeiro na volta da Copa do Brasil. Folgado, hein? Olha ele, gente, assim sucinto, rápido. A deixa para classificação do Campeonato Brasileiro, não é? Já que o Cruzeiro... Tabela. Hoje é tabela. Tabela. O Cruzeiro papou a posição de número 2, que era do Palmeiras, fez um ponto a mais com a vitória para cima do Bahia, deixou o Mirassol no G4, que brilhantemente se apresentou em Porto Alegre, venceu com muita superioridade o time do Grêmio e hoje ocupa o G4. Você vai pegar. Em Porto Alegre eu empatei, só para lembrar. E aí ainda é pior. Lá é outra parada, né, Chico? Agora, o Bahia fica aqui na 5ª posição. E, mediante isso, vemos uma briga muito concentrada pelo título entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Lembrando que o Cruzeiro tem os jogos completos, o Flamengo vai enfrentar o Lanterna Sport em partida atrasada e o Palmeiras joga ainda contra o Juventude e o Clássico diante do Santos. Então, as chances de título agora, aqui no telão do Jogo Aberto. O Flamengo tem 46,3% de chances. O Palmeiras, 31,3% de chances. E o Cruzeiro, 18,9%. O resto, gente... E São Paulo? Quer o quê? Calma que depois eu vou mostrar outra coisinha aí, que depois você se decide. Os candidatos aí, pô. Cadê o Soberano? Bom, olhando Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro... O que chama mais atenção para cada um de vocês que possa levar uma dessas equipes ao título? Cicinho.
que chama mais a atenção. Quando você olha para o Flamengo, para o Palmeiras e o Cruzeiro, o que diferencia? O que você acha que pode ser vital para conquistar o título brasileiro? Na verdade, assim, eu acho que vai ser muito difícil tirar o título do Flamengo, pelo grupo, pelo elenco que tem, o comandante, assim, lógico que o Abel também, o treinador do Cruzeiro, são treinadores excepcionais, mas o elenco do Flamengo é vasto de opções de peça de reposição. Então, assim, eu acredito que vai ser muito difícil. Vale ressaltar também o grande trabalho que vem fazendo, né, o Rafael Guanais, o treinador do Mirassol, que coloca o Mirassol numa posição dessa. Lógico que para título é outra questão, mas voltando à questão do Flamengo, eu acho que vai ser muito difícil o Flamengo perder esse título aí. Chico Garcia, quando você vê esses 3 concorrentes, 3 equipes muito boas, com características diferentes, o banco do Palmeiras melhorou. Contra o Inter tinha Maurício no banco, por exemplo. Rafael Veiga no banco, Andréas Pereira. Eu não consigo decretar agora o título do Flamengo justamente porque o Palmeiras começou a crescer agora. Tem um recorte, que eu adoro essa palavra, né? Mais recente, um recorte mais recente de uma evolução do Palmeiras e a gente não sabe onde esse Palmeiras pode chegar. Quando ele fixa ali os dois como dupla de ataque e aí o Felipe Anderson volta a jogar bem e tal, e aí ele consegue dar uma consistência de time, agora em que o Palmeiras está, de certa forma, pressionado para conquistar o brasileiro, né, pelas eliminações, eu acho que tem que abrir o olho. É claro que o Cruzeiro, eu acho que ele está num platô, mas num platô bom. Eu só não sei se esse platô bom é o suficiente para passar o Flamengo. O Flamengo, cara, é inacreditável. Só que se o Flamengo vacilar, tem o Palmeiras chegando. Eu não consigo decretar o título do Flamengo por esses 3 concorrentes. Que grande resposta do Chico. Tem 3 candidatos, eu não decreto o título de ninguém. Por que você não dá a sua resposta ao invés de ficar opinando na minha? Vou dar agora a minha resposta. Eita! A amizade foi arranhada agora. E aí eu tô achando que o Chico precisa de óculos também. Eu não sei aonde esse Palmeiras pode chegar. Vimos nos últimos anos onde pode chegar esse Palmeiras. Lugar nenhum. O quê? Campeão? Continua o quê recentemente, o Palmeiras tem, quando começa a esboçar uma reação... tem um Flamengo na frente, assim, né? E tem um confronto ainda entre os dois. Eu gostaria muito de um Palmeiras e São Paulo, mas era Libertadores. Ela fala. Palmeiras já perdeu. Se você não quer continuar, eu vou continuar. Palmeiras já perdeu o Paulista pro Corinthians. Já perdeu o Campeonato do Brasil pro Corinthians. E agora vai perder pro Flamengo. Brasileiro, irmão. Mas o brasileiro só briga lá embaixo do Palmeiras lá em cima. Vai deixar claro isso. A diferença é que ele participar. Participa quem quer. O Cruzeiro tem... Ao mesmo tempo que tem um lado positivo, que é o fato de só estar disputando o Brasileirão, e isso e a Copa do Brasil também, agora que é só em dezembro, né? Tem esse ponto positivo, só que perdeu pontos importantes em casa, num passado bem recente, né? Contra Ceará e contra Santos. Então são 2 partidas que um time que está brigando... Mas aí vai na Bahia e ganha de um time que também é legal, né? Exatamente. Valorizado. Só que eu vejo assim, um time que quer ser campeão brasileiro, ainda mais já estando com as partidas certas no campeonato, tem que ganhar essas 2 partidas. Porque eu não imagino o Palmeiras perdendo esses pontos e não imagino um Flamengo perdendo pontos assim, nesse sentido também. Só que eu concordo... O São mostrando os gols de novo em cima do Inter, mas esse cara tá... Não, sacanagem. Isso é sacanagem. Esquece isso aí. Foi outro jogo aí, Charlie. Vou te falar que é sacanagem. Foi o último. Foi o último. Mas foi o último jogo. Que último, hein? Mas o Flamengo, pelo elenco, quando você para pra ver o banco do Flamengo assim, é o melhor time. Posso ajudar vocês aí nessa questão? Deve. Por favor. É porque o São Paulo vai brigar. Pede, por favor, para colocar de novo a classificação. Olha... O seu desejo é uma ordem, a classificação, Moisés, o nosso telão. Mostra lá, doutor, mostra, a diferença de nível... Doutor quer chegar aqui, doutor, à vontade, fique à vontade. Eu até vou sentar aqui no pé de camarote. Eu vou ensinar vocês agora. Na ponta do pé, doutor, por favor. Teacher. Ei, doutor, e a parte de cima, como é que vai ficar? Então, olha só, um porrete lá. o que define uma equipe, a eficiência da equipe, não é só a pontuação. Olha o saldo de gols do Flamengo. 37 gols de saldo. Olha o saldo de gols do Palmeiras, 15. É menos da metade. Mas o primeiro é vitória. Se chegar com ponto na frente, ganha, viu, calma. doutor? Olha o Cruzeiro, 21 pontos, 21 saldo de gols, 2 jogos a mais que Palmeiras e 1 a mais que Flamengo. Se você olhar o nível de jogo do Flamengo, 37 gols de saldo, mostra que o Flamengo nem sofre para ganhar. Os outros clubes sofrem para ganhar. O Cruzeiro sofreu para ganhar do Bahia, ganhou bem. O Palmeiras sofre para ganhar muitas vezes. Do Inter o Flamengo não sofre para ganhar, gente. Está resolvido o campeonato. Isso não era o médico. Isso não é médico. O senhor garante que o Flamengo vai ser campeão. Vai sair.
Robertinho. Ó, Robertinho, não faça Obrigado, Robertinho. Agora eu fiquei tamanho do Edu. Menos, né, doutor? É verdade. Então é isso, quer dizer, o esporte já caiu, e assim vai. Eu espero que o Santos e Vasco superem aí suas dificuldades. O Flamengo é campeão, guarda isso. Acabou o campeonato. Vamos pra casa, vamos embora. O campeonato acabou. Uma das coisas ruins, é uma das coisas ruins do campeonato que tem que ser urgentemente corrigida é o número de diferença de jogos, gente. Não pode um campeonato estar no segundo turno e diferença de Você quer ver a tabela dos jogos que estão ainda? Eu quero ver a tabela. Já remarcaram alguns. Ó, e se o Palmeiras ganhar esse jogo de diferença que tem, ele ficaria 1 ponto atrás do Flamengo e ter um confronto direto. Nem todos foram remarcados ou remanejados, mas alguns já estão definidos. Por exemplo, amanhã, lá da 12ª rodada, às 19h30, o Botafogo recebe o Mirassol. E são duas equipes próximas aí na tabela que se enfrentam. Aí no dia 24, na semana que vem, Vasco e Bahia vão fazer um jogo atrasado da 16ª rodada. E no mesmo dia, no mesmo horário, o Grêmio do Chico Garcia joga contra o Botafogo de David Ancelotti. Será que ele vai estar no banco? Então, porque eu acho que ele vai tomar a taca do Mirassol agora no final de semana. Aí é um problema. Bom, aí vamos para o mês de outubro. Lá no dia 8, teremos Atlético Mineiro e Sport, jogo da 14ª rodada. E o Mirassol entra em campo de novo para enfrentar o Fluminense do Renato Gaúcho pela 13ª rodada. E tem mais. Tem mais. No dia 11 de outubro, o Palmeiras recebe o Juventude, partida da 12ª rodada. O clássico ainda não está marcado entre Santos e Palmeiras. Mas esse é uma data FIFA, né, Renata? Então muitos jogadores estarão nas seleções. Mas daí que você precisa do elenco. Mas aí então tinha 5 jogadores. Continua. Aí é sacanagem. Vamos lá. E agora? E essa é a última data remarcada por enquanto. No dia 20... Ainda bem que tem um tempinho, né? Até lá pode ser que a realidade seja outra. Dia 22 Eu entendi o que você quis dizer. de outubro, o Bahia vai receber o meu Colorado pela 14ª rodada. Aí já teremos algumas definições. Ulisses, o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, declarou que a equipe busca uma vaga para a Libertadores, que esse é o objetivo. E eu gosto quando o treinador ele define um objetivo mais tranquilo de ser alcançado, no caso do Cruzeiro. Pode até ganhar o título, mas ele disse que o objetivo é a Libertadores através da Série A. Eu vou tirar o foco um pouco, né? E vou falar que eu vou para a Libertadores, está tudo bem. Se acontecer o título, ótimo. Eu acho que não. Acho que o Cruzeiro briga ainda pelo título do Campeonato Brasileiro. É engraçado, todo mundo vai fazer jogo atrasado. E o Flamengo, que tem um jogo atrasado, vai ser quando? Vai ser na data FIFA, como é do Palmeiras? Eu queria saber isso. Começou o discursinho de que o Palmeiras ele tem mais jogos que o Flamengo para realizar. Tem 2. E o Flamengo tem 1. Então, mas o Flamengo não apareceu. O Flamengo está na Libertadores. Sim, o Palmeiras também está. Então, mas tem que organizar o calendário. Em algum momento o Flamengo vai ter que jogar. Será? E eles estão esperando se alguém vai ser eliminado. É que pode ser eliminado, ainda estão olhando. Não gosto. O Flamengo tem o Fluminense está na Sul-Americana e mas o vai Flamengo jogar não tem 3 times para jogar? jogar? Não é assim que todo mundo fala? Então é o seguinte, não é ruim isso. Esses jogos atrasados, tudo bem, são consequências. E posso só falar uma coisa? O Flamengo poderia reclamar que a Entendeu? Copa do Brasil foi para o final, sendo que outras equipes não vão perder jogos do Brasileiro no sentido de poupar jogadores, Reclamaram. porque só vão disputar lá. Então todo mundo tem reclamação de lá. Tudo bem, mas o Palmeiras, por exemplo, joga contra a equipe do Juventude praticamente sem seu time completo quase, porque todos estão em seleção. Gomes está em seleção, Flaco Lopes está em seleção. Você vai Só ver uma Piquerez coisinha, está em mas seleção. de repente, será que de repente pensando assim, que é amistosa, né, essa data FIFA, pode ser que eles liberem alguns pedir jogadores. desconvocação, de repente. É, pode ser, e eu acho que vai acontecer bastante. Faltando pouco tempo para a Copa, não sei quem vai querer... Não, e aí O Gustavo Gomes, acho que ele não vai para a Copa se ele ficar para jogar pelo Palmeiras, por exemplo. Mas nessas datas tem a comunicação também do treinador com o clube, né? Geralmente é dessa maneira, jogos importantes assim. Então vamos aguardar para ver. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que eu tinha que ter acelerado o máximo a normalização. E se chegar lá do e o número de Palmeiras jogos. estiver, por exemplo, eliminado pelo River também. E vai ser, né? Não pode. Provavelmente será. Eu acho difícil. Qualquer coisa pode acontecer. Sim, Hoje sim. o calendário ficou bagunçado mesmo, gente. É ruim. Não é legal, não é o ideal, Ulisses. Você tem razão. Mas é ruim deixar... Bom, eu tenho um ponto de vista sobre isso. Mas não fica bravo, A não. questão é a seguinte, eu Culpa fico do bravo Flamengo com agora. você. Você me tira do sério. Você tenta, através desse ponto maldito que você tem no teu ouvido, com aquele gordo do Marcelão. Eu não gosto de gordo, entendeu? Então é o seguinte,
Não gosto do Everton, não gosto. Que agora só fala do Cruzeiro pra tirar o foco do Galo, que meteram a mão no Santos, ninguém fala nada. Mas calma. Meteram a mão no Santos. Amanhã tem Bolívar e Galo pela Sul-Americana. E meteram a mão no Santos e o Batman lá de Minas Gerais não fala nada. Tá com a capa do Batman, né? Tá aparecendo o Batman, né? Então, peraí, Everton, você não vai fugir do assunto Cruzeiro, que eu quero saber se, na sua opinião, o Cruzeiro até o final vai batalhar por esse título ou vai ficar na disputa pela Libertadores? Renata, eu vou tentar ajudar os amiguinhos. Peço para que a nossa técnica me deixe ao lado da tabela de classificação, que eu preciso só pensar algumas coisas, já que o Marco Aurélio foi aí, fez uma explanação, tentou convencer ao Brasil todo, porque estamos do Oiapoque ao Chuí. Então, como está aqui ao meu lado a classificação, de fato o Cruzeiro tem 23 jogos contra 22 do Flamengo e 21 do Palmeiras, eu reconheço. Reconheço também que o Flamengo tem um elenco superior ao elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro agora contratou muito bem, os jogadores contratados, inclusive, mais uma vez, né? O Arroio ontem estreou e muito bem, né? O Arroio é depilado. Por que depilado? Ele é liso, joga muito e o Sinisterra, inclusive, fez o gol. Então o Cruzeiro se reforçou nesse período agora e mesmo com o elenco inferior, qualitativamente, a Flamengo e Palmeiras, ele está na briga, está na frente do Palmeiras mesmo com 2 jogos, certo? Certo. Na primeira faixa da tabela, Renata, o Flamengo, o Cruzeiro ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, empatou com o Mirassol, aliás, ganhou do Mirassol, desculpa, ganhou do Bahia, ganhou do Botafogo, não, do Botafogo não. São Paulo empatou, perdeu para o Bragantino, o Corinthians empatou e o Fluminense ganhou. Então, as derrotas do Cruzeiro estão na próxima página, com Ceará, Santos e tal. Então, quer dizer, nós estamos falando do Cruzeiro que tem um elenco inferior aos 2 que brigam com ele na ponta da tabela, que agora se reforçou, mas que ganhou dos 2 nos confrontos, Renata. Então, não posso desconsiderar isso. Ganhou com autoridade, inclusive, do Palmeiras e do Flamengo, sabe? Você viu o jogo, aliás, o Brasil inteiro viu ontem. A remontada que o Cruzeiro deu para cima do Bahia. O Bahia fez um jogaço, só o Rogério Ceni que não enxergou. Que é o cara que eu respeito demais, eu adoro o Rogério, mas ontem ele não respeitou que o Cruzeiro foi eficiente para defender e eficaz para atacar e venceu de virada. Então, eu não posso tirar o Cruzeiro do contexto, nem no Brasileiro e muito menos na Copa do Brasil, onde ele é o maior vencedor, e no Brasileiro, mesmo com o elenco inferior e agora reforçado, ele está na briga e ganhou dos 2 que estão na briga com ele. Então, não dá para desconsiderar não, Renato. E outra coisa, o trabalho do Léo Jardim é um negócio acima da média no continente. O Léo Jardim é um craque para treinar esse time do Cruzeiro aí. Eu assino embaixo também do que você diz, Everton, e ele bancou uma briga direta com o Dudu, venceu e o time decolou. O time do Cruzeiro, taticamente, hoje é muito bem montado, a zaga. Quando você vê ali o Fabrício Bruno com o Vidalba, o Cássio voltando à sua melhor forma, até física também, técnica, laterais que funcionam, meio campo forte, ataque, Caio Jorge, até agora o craque do Brasileirão. Tem talvez uma sombra do Arrascaeta nessa briga, por enquanto, que tá jogando muito também. Mas o Caio Jorge tem 15 gols, o Arrascaeta, que não é um atacante, é um meia atacante, acaba tendo 13. Edu, de verdade, o Palmeiras se reforçou muito bem. Hoje tá melhor do que há 3, 4 meses. Sim, o Palmeiras está com certeza, Nath. E a gente vê que... E o momento também dos jogadores está melhor. Você vê a questão física também. E isso mostra que o trabalho está sendo muito bem feito pela comissão técnica, de também saber gerir a questão dos jogos que o Palmeiras está tendo. O Andrés nem jogou ainda. Nem jogou ainda, estrear. Quem sabe que ele possa estrear agora na Libertadores. Então, são jogadores que, a mesma coisa que está acontecendo hoje no Flamengo e no Cruzeiro, é a questão que... Contra o Inter não conta? O Andrés não, eu digo, não chegou ainda. Mas ele só jogou nos minutos. Que era 1-0, né? Segundo treino. tempo. Ele foi jogo treino. Ele perdeu o tempo de 1-0, é isso aí. Ai, gente do céu, não Ele vai reestrear no Palmeiras, né? Que ele já jogou naquela decisão contra o Flamengo pelo Palmeiras. E a questão que eu vejo assim, Renata, é quando você gere um grupo da forma como os treinadores estão gerindo, tanto o Felipe Luiz como o Léo Jardim e o Abel,
a gente vê que o ambiente fica leve. Não, a gente brigando de título brasileiro, então o time não vai. Ô, gente, o São Paulo chegou a bater 14º, 16º na tabela e olha onde está agora. Então, o momento do Palmeiras é muito bom. E o momento do Palmeiras é isso porque não vai pegar mais o Corinthians, porque vocês se tremem todos, velho. Agora você pode ficar mais calmo. Isso porque vocês ainda nem todos viram a tabela do rebaixamento hoje. Não vai ver. Eu não queria ver essa parte. Eu acho que essa parte eu já tenho umas urticárias aqui. Eu acho que essa parte é desnecessária. Ó, vem comigo. Tem time grande que vai cair, hein? Olha isso, acabou com E é tricolor. Não foi pra você, não, Rê. Não foi tricolor, pra você, não. Eu não vou contar pra ninguém pra qual pessoa eu liguei hoje de manhã. Pela primeira do dia. A primeira. Por que você tá vermelho, Ronaldo? Você tá roxo? Não, hein, viu? Ó, deixa quieto esse assunto, porque aqui é sério. Chances de título. Já mostramos que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro estão com mais opções aqui. Só que tem mais gente também. Que é o que importa, que é o que importa. Aí a gente vai até o 0,0000 infinito. Olha o Corinthians aqui. Olha o Corinthians, onde que tá. Olha o Corinthians, não é possível. Gente, olha que orgulho pro Mirassol, que subiu pra Série A. Não dá nem pra dizer que aquele 1 é vagabundo, porque não chega nem a 1. Gente, isso daqui não dá. 0-0-1. Olha, não chega nem a 1, que não deu nem tempo de continuar. É voltar, só isso. Qual é a diferença? Vamos pouco. Edu Dracena, a nossa Tati Tavares, está acompanhando as informações da preparação do Palmeiras para o jogo contra o River Plate na Argentina. Tati, confiança não falta. Principalmente depois que o time do Abel Ferreira goleou a minha equipe, o Internacional. Até o Galo ganhou do River. Desagradável, chato. Até o Galo ganhou do River, não é mais o mesmo o Galo. Mas é líder do campeonato argentino. E aí, Tati? Acertou o time. Sim, Renata, isso é assunto proibido. Quero nem falar muito sobre o fim de semana com você. Não sei como é que tá seu humor, se você já melhorou. Mas olha, aqui no Palmeiras, muita expectativa. O ônibus já chegou por aqui para poder buscar os jogadores daqui a pouquinho. Por volta de 1h30 da tarde, os jogadores então vão para o aeroporto de Guarulhos, vão pegar aquele voo particular, o avião da tia Leila, né, da presidente Leila Pereira. Os jogadores então indo para a Argentina porque amanhã tem quartas de final da Libertadores, enfrenta o River Plate. Bom, o Palmeiras que não perde na Argentina, né, há 7 jogos desde abril de 2019. O técnico Abel Ferreira nem estava por aqui, então tá confiante em relação a isso, tá invicto também a 7 jogos na temporada, não perde desde a eliminação pro Corinthians na Copa do Brasil. Depois daquela eliminação, o Palmeiras melhorou muito, né, em relação ao coletivo. A campanha na Libertadores está muito bem, obrigado, né? Não perdeu ainda, 8 jogos, 7 vitórias e apenas 1 empate. Vai ser surpreendido em relação ao público lá na Argentina, né, para essa partida contra o River, porque a expectativa é de mais de 80 mil pessoas. Todos os ingressos foram esgotados para essa partida. O Palmeiras que está em busca do tetracampeonato, o tão sonhado tetra, né? O Lucas Evangelista falou em entrevista que são 5 finais daqui para frente. E é dessa maneira que o Abel Ferreira tem blindado o elenco dele pensando neste título da Libertadores. Daqui a pouquinho, então, o Palmeiras vai sair daqui, o ônibus já está lá dentro. Então, chegando na Argentina, por volta de 6h30 da tarde, o Verdão em busca da tão sonhada, né, Taça da Libertadores. Quem sabe o tetra, Renata? Tati, obrigada pelas informações. O Edu já declarou aqui que no confronto o Palmeiras é o favorito. E eu quero saber se vocês concordam com ele. Você está com o Edu Dracena? Hein, Sgarbi? Esse Edu tá muito soberbo e clubista, né? Tô achando aqui agora. Não, é só você pegar o último confronto. Eu quero São Paulo e Palmeiras na próxima. São Paulo eu também adoraria. Não, mas, Rê, falando agora... Sério? Você adoraria? Adoraria, porque a gente sabe que historicamente existe uma freguesia. Aí é o que eu soberbo. Não, eu tô falando de história, estatística, o último confronto. O último não importa. Mas eu concordo com o Edu. O Palmeiras é favorito. O Palmeiras, o Chico trouxe aqui de que existia muito um pensamento de que, putz, cara, será que o Palmeiras não vai depois do Mundial? O Abel, como que tá?
Pô, voltou agora o Palmeiras jogando bola. Palmeiras bem, jogadores rendendo, o River coletivamente. tá mal, né? O River não gosta dessa competição. Mas, Ronaldo, e o Borja tá lá, o Palmeiras é 20 vezes mais time que o River hoje. Rapaz, o Palmeiras é muito mais time que o River. Até o Atlético ganhou do River Plate ano passado. É muito mais time. Se o River vier de preto, o Palmeiras não ganha. Aí você tem um ponto. 3-0 lá contra o último confronto. Olha o Ronaldo só pensa nessas coisas. Ele entra na mente, só pensa nisso. Não, lá vai ser difícil, só que... Gente, o River, claro que ele tem tradição, é um dos times mais respeitados quando o assunto é Libertadores, tem um treinador que é um dos melhores estrategistas do continente, mas o Palmeiras, eu concordo, o Chico acho que até falou sobre isso, está na melhor fase do ano, da temporada, jogando futebol. E não é porque goleou o Inter só, é porque o futebol do Palmeiras está em franca evolução, principalmente, Ulisses, depois que a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes foi estabelecida. Graças a Deus, tanto que falamos aqui, põe os dois. E colocou os dois e é o resultado que está dando. Precisava ter colocado contra o Inter, mas tudo bem. Não, mas já... não, poderia ter feito isso contra o Corinthians, por exemplo. A situação seria diferente. Aí é fraude. Olha, isso eu senti uma cornetada. Agora, não, mas é mesmo. Agora, acertou, tá tudo ótimo. O Palmeiras, o elenco do Palmeiras... Aprendeu a lição. Aprendeu. O Palmeiras errou em muitas contratações. O Vitor, muita gente pegou no pé. E eu sempre citei o Vitor Roque igual o Rony. O Ronaldo. O Rony chegou no Palmeiras, não fazia gol. Vocês se lembram, Rony? Acho que o Rony foi fazer da 14ª, 15ª rodada gol. Calma, gente. Deixa o cara se adaptar. Ulisses, que contratações que o Palmeiras errou, pelo amor de Deus, cara. Tem um monte aqui. Pelo amor de Deus. O Palmeiras errou em contratações. Cara, Andrés Pereira, Vitor Roque, o Flaco Lopes está jogando. Paulinho, que tudo bem, não jogou, mas vai ser ótimo. O Facundo Torres está sendo importante. Aí se é o Corinthians que contrata um jogador mais Esse Kelvin aí já chegou bem, hein? Um monte. Não, tem um monte. O Kelvin. Tem um monte. Tá jogando bem. Aí, mas o Ulisses fala do Merentiel, Pô, caramba, velho, errou um ou outro de monte que acertou. Foi um outro, e a Renata ficou sem falar comigo um tempo por causa do Yuri Alberto, agora você só fica elogiando o ataque do Palmeiras. Dá licença, você tem que decidir o que você quer da sua vida o São também. Paulo, o São Paulo, hobby, o Palmeiras... Primeiro que eu nunca deixo de falar com você, O Palmeiras tirou um lateral do São Paulo, cadê ele? Você tá falando do Caio Paulista? Eu te dou um monte, tem uma relação aqui dos jogadores que o Palmeiras errou em eu quero agora uma opinião lúcida, a de Everton Guimarães. Lúcido o quê, doutor? Claro, Everton. Abel Ferreira pode se equivocar de vez em quando, mas no final da história ele sempre acerta. E agora, Andreas Pereira, para você, será titular amanhã contra o River? Sim ou não, ou espera um pouco mais ainda uma oportunidade? Renato, o Andrés Pereira joga muita bola, vai ser um motor desse meio-campo. Tem que ir para o jogo, sim. Só respondendo ao Ulisses aí, que essa mania de fazer média com torcedor que fica só reclamando não faz o menor sentido. Eu entendo que num processo de, dezenas de contratações, se você não tiver uma margem, o Abobrão, para errar 2, 3 nomes, pelo amor de Deus. É normal que isso aconteça. Não tem como você ir para o mercado, trazer 2 dezenas de jogadores contratados e 2, 3 não darem certo. Claro que você vai analisar, houve critério ou não houve critério? Nem sempre, né? Nem sempre. Agora, numa média do que o Palmeiras contratou nos últimos anos, diante do que ganhou, diante do que valorizou o elenco, diante do que vendeu jogadores mais jovens, você vai desconsiderar todo o resto dos que deram certo? Vocês estão de brincadeira. Agora vai lá buscar o Andrés Pereira, que joga o fino da bola. Aí o Vitor Roque, deitando. Flaco Lopes cresceu com o Vitor Roque. Esse time começa a jogar. Aí eu vou começar a pegar ou me apegar aos que não deram certo para justificar uma pequena parcela da torcida que fica reclamando, apontando o dedo, fala que tá errado. Bobrão, vai caçar um texto para você rezar, cara. É craque pra você também. É titular. Chegou a menos de gol. O técnico gosta, mas não joga nada. Aí quem que tem que jogar no lugar do Facundo Torres? Que deu assistência, inclusive, pro Vitor Roque. Ulisses, chegou a menos de um ano. O Flaco Lopes, quanto tempo demorou pra engrenar, pra virar um atacante essencial pro Palmeiras? O trabalho de scout do Palmeiras é o melhor do Brasil disparado. O Flaco Lopes estava jogando errado. Essa posição errada. Você sabe. Eu sei sim. Olha só, em algum momento, Dorival Júnior foi campeão pelo Flamengo de uma Copa do Brasil e também de uma Libertadores.
quando o Gabigol se sacrificou, não quis jogar de atacante centralizado, deixou o Pedro e fez essa função. Hoje o Vitor Roque está mais posicionado na área e o Flaco Lopes tem mais liberdade. Às vezes o jogador também tem que estar afim, o treinador tem que conversar, tem que propor. E deu certo. E muitas vezes você sai da sua posição original e até evolui, porque você ajuda um companheiro, esse companheiro também retribui e você vê os resultados aparecerem, Cicinho. Exatamente, Renato. Então é muito mais fácil a gente focar no trabalho que o Abel vem fazendo, porque saída do Hendrick, todo mundo falava, quero ver encontrar um para substituir o Hendrick. Ele adaptou o time com outro tipo de jogador, outro estilo de jogador. Sai Rios, sai Estevão. Ele torna o Palmeiras muito mais competitivo do que quando estava Bem lembrado, Cicinho. Olha as perdas que ele teve. Então, o Palmeiras hoje é muito mais regular. Então, é todo mérito pro Abel e os jogadores. E olha que o Andrés nem jogou ainda e já encontraram um substituto à altura pro Rios. Que pagou mais barato do que vendeu. Então, assim, como que você não vai elogiar um trabalho desse? Pô, algo errado aconteceu, sim, mas... As coisas boas superaram tudo. Então, méritos do Palmeiras, com dor no coração, eu falo isso. Tá difícil ter coisa boa na minha vida, hein? Agora acabaram de anunciar que aconteceu uma invasão ao CT do Inter. Isso foi nessa manhã de terça-feira. Torcedores bravos, Achei que era só inconformados. Eu não estava lá, eu estou aqui ao vivo. Achei que era só o político. Jamais faria isso, mas tudo bem, aconteceu. Agora, a gente vai falar sobre isso no YouTube. O Rafael foi tá lá, valeu, onde foi visto, foi visto. Não serei advogada dele. Vai ser preso. Ah, Sgarbi, a família fã não passa bem. Rapaz, tá lá mesmo, Ronaldo? Tá preso. Então... Os jogadores do Chico, Navarra, Tuesta e Ele foi lá e Merentiel. pediu ajuda pro clube. Aí, Navarra, Tuesta e Merentiel pra você. Tem mais 3 ainda. Já são 5, 6. Teve que pesquisar. Entendeu? Teve que pesquisar. É normal, é estudo. A Tuesta, Merentiel. Vai deu errado, gente. Mais 3. Eita, segundo nota oficial, o Esporte Clube Internacional informa que na manhã dessa terça-feira, gente, um grupo de torcedores invadiu as instalações do Parque Gigante, sem acesso às áreas do CT. A Brigada Militar foi acionada, a polícia de lá, e a direção esteve presente, dialogando com os envolvidos. A situação foi prontamente controlada. O clube ressalta que não tolerará atos de invasão e desrespeito às suas instalações e tomará todas as medidas cabíveis para preservar a integridade de seus profissionais e patrimônio. Rapaz, pensei que era só do Corinthians. Torcedores não. Torcedores não, são vândalos. Não, peraí, só uma coisinha, não confunda. Ninguém abriu a porta, não foi isso. Não, a polícia foi chamada. Torcedores não, pô. São bandidos, vândalos. Já deu o Grenal, Chico. Invasão não é legal. Mas o protesto a gente até imaginava, mas esse tipo de coisa aí... Agora, é o que eu sempre falo aqui, vai fazer os caras do Inter jogar mais? A única coisa que vai acontecer é os caras já entrarem em campo mais pressionados do que já estão, o técnico mais pressionado do que já está, não adianta nada isso aí. Aí se ganhar, vão dizer, nossa, legal, mas não vai ganhar, desse jeito não ganha. Quero só ver se por um acaso o Grêmio não ganhar o Grenal, se não vai acontecer o mesmo semana que vem. Mas infelizmente o futebol tá assim. Mas é horrível, eu não sou a favor disso, jamais considero como uma medida viável e várias vezes aconteceu, os times ganharam e os caras ainda saem dizendo, porque lá fomos, porque invadimos, a pressão foi grande, os caras entenderam. Os dois times numa pressão muito grande, né, para esse Grenal. É uma vergonha o que está acontecendo com o Inter e Grêmio. Tamanho grandeza dessas duas equipes, né? O foco tem que ser na diretoria do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Grêmio e Inter continuarem se preocupando só com o Grêmio e Inter, eles nunca vão evoluir no outro sentido, que é no futebol nacional, continental. Grêmio e Inter ficam muitas vezes fazendo vários sacrifícios por um clássico que é importante, é incrível, mas não é só isso. Tem o Lanús cobrando o Inter também ainda, velho. Nossa, mas Transferban ainda não apareceu, né? Tá virando Corinthians. Engraçado o cara do Transferban querendo falar dos outros. O São Paulo já teve o Transferban. Quem deve tem que pagar, não interessa o time que seja, qualquer um. Não pagou nem o Flamengo também, o Lanús. Os caras vão estar na pipa. Isso aí vai dar o que falar, meu. Mas, ô Ronaldo, nada justifica o torcedor invadir CT, pelo amor de Deus. Nada justifica. Para de pagar. Não, quem falou? Para de pagar. Esse é o Andrés. Não, o Andrés tá com o cartão. Mentira, não é o Andrés. Esse aí é o Tuma, né? É o presidente do conselho. Não, deixa eu ver. É o Tuma. Não vamos pagar nada. Esse é o Raul. Mudaram a versão. Esse é o Raul, esse aí. Eu discordo. Dívida, se você contrai a dívida, tem que pagar. Quanta gente fala,
compra aí, vou pagar 10 parcelinhas, e não paga nenhuma, né? O Thiago Maia. Mas, poxa, não falta da diretoria do Inter também, não dá pra evitar essa situação. Se os caras forem um pouco mais transparentes também. Se a diretoria do Inter fosse competente, ela pagava esses jogadores, ela organizava o time, ela não mandava embora jogadores no meio da temporada, como ela fez, saiu o Ener Valencia, que vem pra ser salvação. Precisava aliviar a folha, né? Porque mas alguém onerou essa folha, né, Chico? Alguém contratou mal. E outra coisa, o melhor jogador do time já tinha saído, porque tem uma lesão longa, que era o Fernando, dinheiro a menos. Então, esse planejamento do Inter, eu quero ver esses números. O Chico falou que o Daí vai voltar. Vai pro Grêmio, ele vai voltar. no lugar do Mano Menezes. Eu falei que lá no Sul especulam, caso o Roger seja demitido, que o Odair possa voltar. Então parem de especular, parem! Mentiram! Olha só o desespero. E aqui está incluída esta apresentadora, obviamente, não é? Chances de rebaixamento. O Sport está muito perto do rebaixamento hoje, com 96%. O Fortaleza, que até venceu no final de semana, está no 74,4%. O Juventude e o Vitória têm mais de 50% de chances de caírem. O Santos tem 34,2%. O Vasco, 33,1%. O Grêmio do Chiquito, 15,7%. Atlético Mineiro do Everton... do Everton. 11,3%. Não entendi. Ceará, 10,5%. E aí, olha aqui, quem aparece? Nada! Pra ninguém a música tocou, só pra mim. O Chico passou ileso. Trairagem. Aí, olha só. Aí, Negrão, aí é seu território, Negrão. Corinthians, 5%. Fluminense do Renato Gaúcho, 4,4%. Bragantino, 3,8%. Quem fez isso aqui? Gente, se vocês me autorizarem, vamos tirar isso aqui. O São Paulo, pra ser campeão, tava 0,14, todo mundo falando que é doido. Agora com 0,10 pra cair, é que pode cair. Cada um usa o discurso que é favorável, né, Cecília? Ó, eu sugiro, de verdade, que a gente tire isso aqui, podemos? Não, peraí. São Paulo não, deixa São Paulo. O Mirassol tem mais de 2% de chances de título, mas tá aqui, ó. Não, Botafogo, Bahia e Mirassol não. É porque tem um detalhe que vocês não se atentaram. São Paulo. A disputa do título, ela está muito mais encaminhada do que a do rebaixamento. A do rebaixamento está completamente indefinida. Então, quando a gente fala que o título está entre 3 clubes, quando a gente fala dos outros, não vai chegar. No rebaixamento, todo mundo aí... Não? São Paulo se mantém aqui por quê? Só que há pouco tempo tava lá. São Paulo acabou de ganhar do Botafogo. O Corinthians, 5%. Quem tá com 0 aí, não chance nenhuma. 0 é 0. Pra cima, 3, 4, 5%, doutor. Pode ser. 0 é 0. É que é 5%. O Chico tá com invejinha que o time dele tá na primeira parte da tabela, mas é essa tabela aí. Essa é a única parte boa que está na segunda difícil. colocação na tabela, do lado de lá. Agora, gente, de verdade, tá aqui, eu acho... Rapaz, se a gente tivesse mais 2 jogos com o Palmeiras, tinha escapado. Rona, atende aí, por favor. Alô, Lucas. Alô, Lucas, estamos aqui no Jogo Aberto, bebê. Quem que é que tá falando? Para de pagar. Que isso? Agora tá ligando pra falar isso aí, vira presidente pra fazer. Agora vem cá, mais 2 jogos com o Palmeiras. Nossa, ignorou assim a ligação. Ganhou do Ceará. Mas o jogo com o Palmeiras tá... Oi. Alô? O Raul tava morto? Raul vive, né? Isso falou deve ser pra mim também. Chega, legal. Acho que é pro Inter aí. É pro Inter? Acho que é pro Inter. 5% é perigoso, hein? Agora, sério, o Edu... E 15? É engraçado o Edu, né? O Edu é assim, oi, Palmeiras, oi, Cruzeiro. Aí o Santos ele ignora. Mas o Santos não vai ele cair, passa Renato. batido. O Santos não vai cair. O quê? Então o Grêmio também não. O Santos não vai cair. Esquece que o Santos não vai Se o cair. Santos não vai, o Grêmio também não. O Voivoda acertou o time, pode ter certeza, com o Neymar o Santos não cai. Isso tem que levar em conta também. Não vai cair. Muitas vezes os números não levam em conta esse momento do clube. O Santos, sei lá, a tendência é que melhora um pouco, né, agora. Pode voltar, hein? Aí o Grêmio que contratou reforços, ninguém fala que pode melhorar. Que reforço pra 2017? É que o futebol que tá apresentando, Chico. Não, mas tudo bem, mas tem gente pra chegar eu fui ainda. pra ver a reestreia de Arthur e só vi o Mirassol. O Arthur foi o único que jogou bem. Acertou 97% dos passes. Que não acontecia com o jogador do Grêmio desde 2017, quando ele saiu. Deu 2 passes. 2 ele deu. Ele joga sozinho, né, gente? Ele não joga sozinho. E do
pendurada, hein? Sabe quem que eu vou Passe pro ouvir lado. neste momento, que eu sei que usa da sinceridade plena? É Cicinho. Ah, lá vem. Cícero João. Mais ou menos. Aqui pra você, dessa primeira parte. Se quiser, vamos até o Fluminense, né? Digamos assim. Pra você, aqui tem alguém que já escapou, que você diria assim, não cai. Aqui já não... escapou? Aqui escapou, meu filho. Aqui, do jeito que tá jogando aqui. Agora aqui, ó, não vai escapar, não. Ó. Aqui não escapa. ele é muito Ali já escapou. Aqui. Se você se Mas 2 jogos com o Palmeiras, a gente ganhava o título aí. Renata, dessa primeira parte não, até porque o rendimento dos times aí dessa primeira parte tá bem abaixo. O Santos melhorou. Entendeu? O Vasco vai melhorar agora. Não, O Grêmio vai melhorar. Não, mas não é convincente. Quem vai melhorar? Então, assim, eu não... Dessa primeira parte aí... Calma, Cicinho. Todos estão concorrendo. O Chico tem problema, o Grêmio vai melhorar. Vai melhorar eu tô fazendo onde, análise velho? hoje. O análise é hoje. Esses times da primeira parte, nenhum. E O pode Chico colocar hoje o então Inter caiu os também. quatro lá, O Corinthians joga bem. O Fluminense joga bem. Então, assim, do Inter pra lá, sem a questão de clubismo, essa questão... É sério. Não, mas é verdade, esses times aí... Mas se o Grêmio ganhar o Grenal, a gente bate ali. Sabe o problema do Chico? O Chico voltou no tempo. Tá, O Chico... mas para aí, por que você só fala em ganhar? Você não pensa em perder também? Não, só pensa em ganhar, uai. Vou pensar em perder, pô? Você vai perder! Você vai perder o Grenal! Se me chamassem, eu jogaria pra ganhar esse Grenal. Eu jogaria! Eu estribucharia em campo! E depois do jogo eu cuidava. Acabou o programa, ainda Depois do bem. jogo, vai estar cansado, eu vou estar lá no Neto tá chegando bagulho. com os donos da bola. Uma ótima tarde pra todo mundo. Ai, tristeza!